Voltamos na revisão, nesse revisaço de legislação específica. Acabamos de ver o regimento interno. Agora a gente vai ver o quê? Lei de Organização Judiciária, decreto 69 de 91, aposto numa questãozinha, duas questõezinhas desse decreto, e eu vou tentar trazer para vocês o máximo de resumo possível do decreto 69, beleza? Então vamos lá, nos pontos-chave para a gente entender. Faz o seguinte, marca o professor lá no Instagram, você que está assistindo, comenta aí no YouTube, sandro.sntg, e segue o professor para a gente continuar interagindo, beleza? Vamos falar do decreto 69 de 91, que traz a Lei de Organização e Divisão Judiciária. Professor, mas não é lei, é um decreto. Justamente pela peculiaridade de implantação da justiça no Amapá, foi feito por meio de decreto, né? Afinal, o Estado do Amapá foi criado em 1988, era um território, e na criação teve que implantar a justiça, e isso foi feito através do decreto 69, que hoje foi recepcionado, né? É recepcionado com uma lei de organização e divisão judiciária do Estado do Amapá, beleza? Papel do tribunal, deliberar sobre ele. O que tem no decreto que a gente precisa ver? Algumas regrinhas. A organização e a divisão judiciária são trazidas nele, como o próprio nome diz. E a gente precisa saber, olha, como se estrutura a justiça do Amapá segundo o decreto 69. Olha, a Justiça do Amapá é composta pelo Tribunal de Justiça, e a gente viu no regimento interno como se estrutura o Tribunal de Justiça, quais são os órgãos do Tribunal de Justiça, nós não vimos, Conselho de Justiça Militar Permanente Especial, juizados especiais, juízes de direito, juízes auditores militares, juízes de direitos auxiliares, juízes de direitos substitutos e outros tribunais instituídos ou que venham a ser instituídos por lei. Isso é principalmente na função típica do Poder Judiciário do Estado do Amapá. A Justiça do Amapá é o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, por isso que compõe o Poder Judiciário do Estado do Amapá o Tribunal de Justiça. A Justiça do Amapá é um poder típico do ente federativo do Estado do Amapá, que vai se estruturar dessa forma aqui, através dessa estruturação, beleza? O que eu posso destacar para vocês? O que eu posso destacar? Olha o que traz a Lei de Organização Judiciária. Olha, organizando a justiça, a gente tem que organizar. Foi criada? Então, olha, diz, juiz de direito em cada comarca tem que ter no mínimo um, bicho. Tem comarcas, a comarca é uma forma de organizar a divisão judiciária, né? Onde é a medida da jurisdição de um juiz, né? A comarca. Nessa medida de jurisdição tem que ter, no mínimo, bicho, um juiz de direito. Juiz de direito é aquele que faz concurso público, entra como juiz de direito substituto, passa para juiz de direito de entrância inicial e depois vai para juiz de direito de entrância final. Em cada comarca tem que ter, no mínimo, um, e esse juiz de direito, quando ele é citado assim na Lei de Organização Judiciária, é porque ele é titular de uma unidade judicial. Ele é titular, beleza? Tranquilo? Tem que ter também um tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? Juízes de paz e respectivos suplentes. Nas unidades em que há somente um juiz de direito, as chamadas varas de competência geral, varas URI, esse juiz de direito ele acumula diversas matérias, como tribunal de júri, infância e juventude, cíveis, criminais, etc. Beleza? Distrito. O distrito a gente vai ver que é uma subdivisão da comarca. Subdivisão da comarca. Tem que ter, no mínimo, o quê? Um juiz de paz e um suplente. O juiz de paz é aquele que realiza casamentos. É o juiz leigo, chamado juiz leigo. Ele não é um juiz togado, ele não exerce jurisdição. Então, ele não vai, no distrito, exercer, julgar casos judiciais. Ele vai celebrar casamento, celebrar acordos, essas coisas. Aí, no distrito, precisa ter, no mínimo, um juiz de paz. Beleza? Essa galera, esses juízes, eles residem na sede da respectiva comarca. Se eu sou um juiz da comarca de Amapá, a ideia é que eu resida na comarca de Amapá para estar mais perto da jurisdição, né? Eu posso residir fora? Posso. Claro que eu tenho que pedir autorização para o tribunal. Mas a regra é que esse juiz titular, ele resida na respectiva comarca. Tá? Aí nós temos dois outros bichos, chamados juiz de direito auxiliar e juiz de direito substituto. E aqui você tem que decorar onde ele mora. Né? O juiz de direito titular, ele mora onde? Na comarca, né? Na respectiva comarca. O juiz de direito substituto e auxiliar, ele mora onde? Ah, professor, ele está de boa na Lagoa, ele mora em Macapá. Ó. Ele mora em Macapá.
Só que ele serve, são tipos de juiz de direito substituto, só que eles servem em locais diferentes. O juiz de direito auxiliar, ele só serve onde? Em Macapá, na capital. Já o juiz de direito substituto, ele serve onde? Em todo o estado. Entenderam a dinâmica? Simples de decorar. O juiz de direito, ele mora na sede da respectiva comarca. O juiz auxiliar, direito auxiliar, ele mora em Macapá e ele só serve na capital, ele só substitui juízes da capital. Já o juiz de direito substituto, ele mora em Macapá, mas o coitado é mandado para todo o estado do Amapá, todo o estado, a não ser a capital, que é do juiz de direito substituto. Isso aqui cai em prova. Já vejo a FGV fazendo o quê? Modificando, né, essas competências aqui desses tipos de juiz. Outra coisa, comarca de um ou mais municípios tem que ter área contínua, é essencial que uma comarca de um ou mais municípios tenha área contínua e a sede do, né, vai ser o município que lhe der nome. Tirem da cabeça de vocês a correlação entre município e comarca. Porque não necessariamente uma comarca é um município. Não, professor? Não. Por exemplo, nós temos aqui no estado do Amapá 13 comarcas. E quantos municípios nós temos? Não vai cair geografia na prova de vocês, mas você tem que saber. Quantos municípios nós temos no estado do Amapá? Bora. Nós temos, vocês não sabem, 16 municípios. Mas nós temos 13 comarcas. A comarca, ela é uma divisão judiciária. É uma forma que o tribunal resolveu dividir a forma de prestação jurisdicional. Por coincidência, o tribunal, ele usa o quê? A circunscrição do município, os limites do município, né? Só que tem comarcas que abrangem mais de um município. É por isso que a gente tem 13 comarcas e 16 municípios, porque há comarcas que têm mais de um município, né? Mas, geralmente, o tribunal ele usa como referência os limites do município para determinar uma comarca. Então, quando for uma comarca de 2 ou mais municípios, tem que ter área contínua, não dá para formar comarca sem área contínua, e essa comarca vai ter o quê? Vai ter a sede, o município que lhe der nome. E aí eu já digo para vocês, vocês têm que decorar quais são as duas únicas comarcas que abrangem mais de um município. Hein? Bora aí. Aí o distrito, olha, é a subdivisão territorial de comarca. A comarca ela pode se subdividir em distrito, né? E aí ela precisa ter, no mínimo, um juiz de paz, um suplente, né? Um suplente. Quais são as comarcas que tem mais de um município, hein? Tem que saber, tem que saber. A gente vai ver isso bem aqui, ó. Comarcas, presta atenção. E aqui é citado 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conforme a Lei de Organização Judiciária, o Estado do Amapá tem 13 comarcas. Os únicos dois municípios não, as únicas duas comarcas que tem mais de um município é o quê? Amapá e Ferreira Gomes. As outras comarcas correspondem ao município somente. Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Santana, Serra do Navio. Professor, Serra do Navio é comarca? É. Tartarugalzinho, Porto Grande, Vitória do Jari e Pedra Branca. Beleza? Essas comarcas que tem mais de um município, olha, que é Amapá, integrando os municípios de Amapá e Pracuúba, como a sede é em Amapá, o nome da comarca é Amapá. Diz aqui, ó, com sede no primeiro. Ferreira Gomes abrange o município de Cutias e Taubal e o distrito de São Joaquim do Pacuí. Com uma sede em Ferreira, o nome da comarca é Ferreira Gomes. Tá, vou dar uma dica para vocês. Gravem que a comarca de Amapá tem 2 municípios, Amapá e Pracuúba, que de Ferreira Gomes tem 3 municípios, além de Ferreira, Cutias e Taubal, e o distrito de São Joaquim do Pacuí. Porque eu já vejo a FGV falando assim, a comarca de Amapá, que abrange o município de Amapá, Pracuúba e Cutias. Tá errado. Porque a cidade de Cutias é integrante da comarca de Ferreira Gomes. As outras comarcas, né, elas correspondem ao município sozinho. Inclusive Serra do Navio. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Gravou isso daqui? Ferreira Gomes tem o município de Cutias e Taubal e o distrito de São Joaquim do Pacuí. Amapá, município de Amapá e Pracuúba. Domingo, na prova, perguntando isso daqui, falando qualquer outra coisa diferente, trazendo
para Cuba, para outra comarca, está errado. Tem que gravar. Opa, a gente está falando de organização judiciária. Então, o cerne dessa normativa é justamente estruturar a justiça da Amapá, né? Estruturar a forma de prestação jurisdicional. Beleza? Tranquilo? Vamos ser distribuídos nessas comarcas? Com certeza. É aqui que vocês vão trabalhar. Essas são as possibilidades de trabalho dos servidores do tribunal de trabalhar, inclusive nesse distrito, né? Distrito, Cutias e Taubal, que tem postos avançados, para Cuba, que tem um posto avançado de Amapá, beleza? Aqui em Macapá, a gente tem um posto avançado lá no Bailique. Se você quiser ir para o Bailique, apesar de não ter na lei de organização judiciária, tem um posto avançado lá. Se quiser ir para lá, pode ir. Mas, lá na lei de organização judiciária, nós temos o quê? 13, número do Zagalo. Grava aí. Segue aí. Isso daqui, tomei até um cafezinho. Porque é só o que você sabe. E é o suficiente para resolver a questão de prova. Requisitos especiais de criação e requisitos especiais de instalação. São diferentes. E eu já dou a dica. Requisito de instalação tem a ver com estrutura física. Então, falou em prédio, edifício público, capacidade e condições para acomodação do fórum, cadeia pública, destacamento, casa para moradia de juiz, promotor, que tenham condições de habitabilidade. Para até quantas pessoas? 7 membros. Mora todo mundo da família. Mora papagaio, vizinho, cachorro. Mora todo mundo, né? Então, presta atenção. Falou em requisito de instalação. Para instalar uma comarca, é diferente de criar. A criação, ela é jurídica. Entendeu? Cria-se no mundo do direito. A instalação é algo físico, é levar o serviço para lá. Entendemos? Os requisitos de criação da comarca, olha, isso daqui, bicho, tem que estar tatuado na alma. População mínima de 5 mil habitantes e movimento forense anual de 150 feitos. Professor, como é que eu vou fazer? Cara, assim, ó. Criação, requisitos de criação. Mínimo, quantos habitantes? 5K. E movimento forense anual mínimo, quanto? 150 feitos. Poxa, e os requisitos de instalação? Requisitos de instalação, estrutura física. Poxa, professor, não vou decorar? Não, pô, você vai decorar sim. Mas é simples, né? Tem que ter um fórum, tem que ter destacamento policial militar, tem que ter cadeia pública e tem que ter casa para o promotor, para o juiz, que caiba até 7 membros, no mínimo 7 membros. Beleza? Mas isso daqui é essencial. Mínimo 5 mil habitantes e no mínimo 150 feitos. A galera vai perguntar assim: extinção. Presta atenção. Quais são os requisitos que a comarca tem que deixar de cumprir para ser extinta? Os requisitos de criação ou os requisitos de instalação? O que vocês acham? Bora ver se faz sentido lógico para vocês. Quando a comarca deixa de cumprir requisitos, quais são os requisitos que ela tem que deixar de cumprir? Os requisitos de criação e os requisitos de instalação. Bicho, se para criar precisa de mínimo 5 mil habitantes, né? Vou até colocar aqui, ó, 5K de habitantes, e no mínimo 150 feitos, para extinguir, se a comarca deixa de ter no mínimo 5 mil habitantes e no mínimo 150 feitos, ela vai ser o quê? Extinta. Então, são os requisitos de criação que deixaram de ser o quê? Cumpridos. Tem nada a ver com isso daqui, com estrutura física, né? Tem nada a ver. Entendemos? Ah, professor, ouviu o negócio pela metade. Qual a ideia pela metade? Presta atenção. Isso daqui vai estar um pouquinho mais na frente, mas você precisa saber. Quando o município for de difícil acesso ou precários meios de comunicação. Hoje, professor, quase todos os municípios.
Mas está escrito isso na Lei de Organização Judiciária. Municípios de difícil acesso e precários meios de comunicação. Quais são os requisitos que são diminuídos à metade? Quais são os requisitos que estão diminuídos à metade? Hein? Lembrando que o Bailique não é município. O Bailique é um distrito do município de Macapá. Estão confundindo as coisas. Né? Hein? São os requisitos de criação diminuídos à metade. Sabe fazer conta? Hein? São os requisitos de criação que são diminuídos à metade em caso de município de difícil acesso e precário meio de comunicação. Qual é a metade, diabo? De 5 mil, hein? 2.500 habitantes e 75 feitos. Né? Em caso desse tipo de município aqui, ó, de difícil acesso e precários meios de comunicação, pode ser que os requisitos de criação sejam diminuídos à metade. Eu já vejo, bicho, a questão de prova. O município de Cabobrinha do Sul, integrante do Poder Judiciário da Amapá, ele era de precários meios de comunicação e difícil acesso. O corregedor percebeu que ele tinha 3.200 habitantes e 80 feitos. E aí, é possível criar ou é possível, hein? Não criar? É possível, porra, porque ele é de difícil acesso e de precários meios de comunicação e, neste caso, os requisitos de criação são diminuídos à metade. Aí você vai ter que saber que isso daqui é metade, isso daqui é metade. Como na questão tinha 3.200 habitantes e 80 feitos, pode criar, pode criar. Entendemos? Vamos lá? Segue aí, ó. Tá, isso daqui, o município Alfa, Beta, Gama, né? Vasco, Flamengo, né? É assim, bicho, o FGV. Ou então assim, ó, deixa eu ver aqui o nome. O Ivan Carlos, né? Curioso com a estruturação da Justiça da Amapá, perguntou ao seu professor, que por acaso era desembargador do Tribunal de Justiça há 30 anos, como se organizava a Justiça da Amapá. O desembargador, que era professor dele há mais de 30 anos, né, após intensos debates com a sua assessoria jurídica e profunda procura jurisprudencial, recorreu à Lei de Organização Judiciária para concluir corretamente que, porra, bicho, só nisso você já perdeu. Presta atenção, requisitos de criação da comarca, população mínima de 5 mil, e movimento forense anual de no mínimo 150 feitos. Esses números têm que estar na mente. E a instalação da comarca, existência de edifício, estrutura física, e 7 membros. Grava isso aqui, 7 membros, né? Presta atenção. Agora a gente vai ver, essas regras que eu estruturei aqui, a gente vai ver agora. Olha, o corregedor, não é ele que fala, que fiscaliza o primeiro grau, então é ele que vai ver, ó, in loco, para ver se os requisitos de instalação e criação da comarca estão preenchidos. Entenderam? É ele que vai ver, dizer, olha, o tribunal está querendo criar uma comarca. Quem é que vai lá? É o corregedor. Aí ele olha, opa, tem 5 mil habitantes. Opa, tem 5 mil feitos aqui. 150 feitos. E não é que tem casa, não é que tem um fórum, não é que tem um destacamento militar, não é que tem, entendemos isso? Ele vai lá, em loco. Ah, ele apresenta relatório, mas é ele que cria? Não, ele opina pela criação. Quem cria é o tribunal. Proporá ou não o tribunal a criação da comarca, sendo o caso a sua instalação, beleza? Ele vê se os requisitos de criação estão ok, e aí ele propõe a instalação nesse caso. Quem é que faz isso? O regedor. Eu já até vejo. Ah, o presidente. FGV é assim, bicho. Vai falar um presidente. Presidente nada, é o corregedor que vai lá, beleza? Tranquilo. Olha aqui, ó. Lembra aquilo que eu esquematizei? Está bem aqui, ó. Município de difícil acesso ou dotado de precários meios de comunicação. A banca vai citar isso daqui. O município alfa era de difícil acesso ou era dotado de precários meios de comunicação. E ela vai citar o número de feitos e o número de habitantes. E aí você precisa saber que, neste caso, desse município, os requisitos de criação, que são o quê? Reduzidos à metade. Você sabe que requisito de criação é 5K de habitante e, no mínimo, 150 feitos. Aí você divide na metade, e se a questão de prova vier te contando, sei lá, o número de habitantes, imagina que fala, sei lá, 2.300 habitantes.
está cumprido o requisito de criação desse município de difícil acesso, e aí é fazer conta. Não, não está, porque a metade é 2.500, 2.300 não está cumprido. Entenderam? Eu já vejo uma questão de prova sobre isso. Presta atenção aqui, ó. Como é que se instala? Como é que se está? Depois de cumprir tudo isso, o presidente, mediante resolução, marcará a data que se dará a audiência solene, presidida pelo próprio presidente ou por outro desembargador especialmente designado para o ato. Aí fazer uma festa. Bora instalar? Bora. Bora lá. Marca audiência, por resolução, etc. Entender? Mas o mais importante nisso tudo é isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso é essencial. Aí, se for tirar uma questão de prova, vou tirar daqui. Segue aí. Bora lá. E a extinção, professor? Olha, se para criar precisa daqueles requisitos, hein? E aí, para extinguir, primeira coisa, tem que cumprir alguns requisitos. Olha, a comarca extinta vai ser anexada, olha, a outra comarca, satisfeitos os requisitos de continuidade de área. Eu tenho 2 comarcas aqui, ó. Tenho 3 comarcas. Essa daqui, ó, ela é extinta. E aí, que é o requisito de continuidade? A área tem que estar ligada, né? Vai ser agregada à comarca pelo requisito de continuidade. Pode ser para essa daqui, ó? Não, porque não tem, por exemplo, contato entre as comarcas. Entenderam? Esse é o requisito de continuidade. Outra, ela é determinada pelo tribunal e tem que continuar o quê? Prestando o serviço, pô. Ainda deve-se verificar que a prestação jurisdicional será realizada mesmo com a extinção. Entendemos? Aí a gente falou assim, é o que está acontecendo com Serra do Navio. Apesar de Serra do Navio, presta atenção, ter sido desinstalada, né? Mas na lei de organização judiciária ela continua com uma comarca. Entendemos? Né? Caso o tribunal diga assim, ó, vamos extinguir, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer um projeto de lei para tirar da lei de organização judiciária a comarca de Serra do Navio. Ela existe, mas ela está desinstalada. Mas você tem que mandar um projeto de lei, e aí a comarca de Serra do Navio, por exemplo, que tenha continuidade de área com a comarca de Pedra Branca, caso ela seja extinta, ela vai ser juntada. Tem que ver se a prestação jurisdicional para os habitantes de Serra do Navio vai continuar, é esse caso aqui, ó, e ela só vai ser anexada, extinta, se os requisitos de criação forem o quê? Deixarem de ser satisfeitos. Inclusive, foi isso que aconteceu com Serra do Navio, inclusive, né? Inclusive, são os requisitos de criação. Quando eles deixarem de ser satisfeitos, é aí que a comarca vai ser extinta, né? A criação da comarca é mediante resolução, a instalação da comarca é mediante o quê? Mediante resolução. A criação é mediante lei. Lembra que a gente leu lá no regimento? E a gente vai ler aqui, ó. Criação de comarca é mediante lei. A divisão judiciária, ela é feita mediante lei. Segue aí. E aqui, isso daqui é tranquilo. As comarcas se classificam em 2 entrâncias. Isso daqui não tem como errar, bicho. Não tem como errar. Entrância final, Macapá e Santana gravou isso. E entrância inicial é todo o resto. Todo o resto, professor, você vai gravar que entrância final é Macapá e Santana. E se não for Macapá e Santana, é o quê? Entrância inicial, que são as outras comarcas. Né? Todas as outras. Inclusive Serra do Navio está aqui, ó. Conforme a lei de organização judiciária. Presta atenção. Como é que uma comarca... Presta atenção. Como é que uma comarca sai da entrância inicial e é elevada para a entrância final? Hein? Como é que uma comarca da entrância inicial sai para a entrância final? Elevação de entrância. Qual é o requisito? O movimento forense anual iguale ou supere ao da comarca de entrância imediatamente superior. Quando o movimento forense anual superar o da comarca imediatamente superior, o que acontece? Ela é elevada de entrância. Pode acontecer? Pode. É uma forma de organizar. Diz, olha, a gente está com muito movimento, então esse daqui vai ser elevado. O provimento, presta atenção. Que diabo é prover? Hein? O que é prover? Prover comarca é ocupar com juízes. Entendemos? E na comarca a gente pode ter vários ofícios judiciais ou só um ofício judicial. E o provimento desses ofícios judiciais por juízes
segue alguns requisitos. Primeiro, pode se dar por remoção ou promoção na forma do regimento interno. Quando é que se dá por remoção? Hein? E quando é que se dá por promoção? Inclusive, se vocês olharem o site do tribunal, tem lá uma notícia que amanhã tem provimento de unidades judiciais, tanto na entrância inicial quanto na entrância final. A remoção, presta atenção, olha como faz sentido. Ela se dá entre juízes de mesma entrância. Se eu sou juiz da entrância inicial e eu vou ocupar uma unidade judicial ainda na entrância inicial, eu sou removido. Entendemos? Se eu sou da entrância final e vou ocupar uma comarca na entrância final, eu sou removido. Agora, se eu sou da entrância inicial e vou ocupar uma comarca da entrância final, eu sou o quê? Eu sou promovido. É por isso que o provimento, que é ocupar uma unidade judicial, uma comarca, se dá por remoção ou promoção. Entendemos? Tranquilo? Segue aí. E se o município vier a ser criado, minha gente, o que acontece? Hein? O que acontece quando o município vier a ser criado? Ele fica agregado à comarca a que pertence o município da qual foi desmembrada a maior parte do seu território. Já até vejo uma questão de prova dizendo que o município Alfa do Norte, ele foi criado no estado Beto. E aí, maior parte do seu território foi tirado da comarca do município de Nossa Senhora de Aparecida, Milagrosa do Sul. E aí, qual é a regra desse município que foi criado? Ele vai ficar agregado a esse município a qual teve a maior parte, né? Maior parte, inclusive, tirada, né? Desmembrada. Entendemos isso? Entendemos. Segue aí. Aqui, essa parte aqui, ela é comum, presta atenção. Aquela primeira parte, ela é só da Lei de Organização Judiciária. Essa segunda parte, ela é comum entre regimento interno e Lei de Organização Judiciária. Então, vou dar uma lida rápida, que vocês já viram isso no regimento. Sede do tribunal, capital e jurisdição em todo o Estado. É a sede que é na capital e a jurisdição é em todo o Estado. 9 desembargadores, a composição. A direção, um de seus membros servirá como presidente. 2 outros desembargadores exercerão a função de vice-corregedor. A investidura no cargo de desembargador por integrante da carreira se dará mediante promoção de juiz, integrante de qual entrância? Sempre da entrância final, pelos critérios de antiguidade e merecimento. E aí nós temos o 5º constitucional, que dá naquela mesma regra, né? Membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de carreira. Só que aqui, na Lei de Organização Judiciária, tem uma diferença. Qual é a diferença, professor? É que o primeiro provimento não segue a sistemática. O primeiro provimento para a composição do tribunal não segue essa sistemática aqui. Por quê? Porque nem tinha juiz de direito, bicho. Não tinha Ministério Público, não tinha... advogado já tinha, né? Mas, como precisava ocupar essas vagas do tribunal, e aí o primeiro provimento ele foi feito diferente. Então, o primeiro provimento ele não segue essa regra. É por isso que está escrito, excetuado o primeiro provimento. O Tribunal Pleno, recebidas as indicações do 5º, como analista tríplice, e o governador do Estado irá nomear o 5º, entenderam? Então, se vê assim, desde o início do tribunal, ele seguiu essa sistemática? Não. O primeiro provimento foi diferente. Segue aí. O TJAP, olha, quais são os órgãos? Agora sim, a gente está falando do TJAP. Hoje, professor, não é a mesma coisa que o Poder Judiciário. Não, pô. O Poder Judiciário é um poder independente, que atua em harmonia, é um poder do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo do Estado, não do Estado, do Estado. O Tribunal de Justiça é um órgão de cúpula do Poder Judiciário do Estado do Amapá. Justamente por isso que ele se estrutura em outros órgãos. Aí nós temos o Tribunal Pleno. Hoje, professor, já vi no regimento. Conselho da Magistratura, já vi no regimento também. Sessão única, também está lá no regimento. Câmara Única, também está lá. Agora, isso daqui. Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. Está no regimento? Lá no regimento, nós temos o quê?
o Conselho Superior dos Juizados Especiais, que, no fim das contas, é isso daqui, ó. Coordenadoria do Sistema dos Juizados Especiais. É diferente a nomenclatura, mas faz a mesma coisa. O que tem de novo? Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, a famosa SEIJ. É a SEIJ. Ou seja, a SEIJ só tem aqui, não tem no regimento. O que é comum lá é essa parte inicial aqui, ó. Essa daqui está com outro nome, mas é a mesma coisa. Entendemos? Entendi, professor. E aí, ó. Aqui são as regras que nós já vimos lá no regimento interno. A diferença, presta atenção, a diferença vai se dar bem aqui. Vou indicar para você. Tribunal Pleno, 9 desembargadores, né? Se reúne com 2/3, né? O presidente não exerce função de relator e revisor. Isso nós já vimos. Só que olha aqui. Sessão única. Todos os desembargadores, a exceção de quem? Olha como está escrito. Vou passar um marca-texto. A exceção do presidente do tribunal. Hoje, professor, tem algo errado. Porque eu aprendi que na sessão única não tem o corregedor também. E agora? Agora, depende do parâmetro de pergunta. Não entendi. É assim. Se falar assim uma questão. Nos termos do regimento interno, compõe a sessão única. Todos os embargadores, à exceção do presidente e do corregedor. Nos termos da Lei de Organização Judiciária, quem é que compõe a sessão única? Todos os embargadores, à exceção do presidente. Então, esquematiza no teu caderno. E vai estar certo ou vai estar errado, professor? Vai estar certo se falar, nos termos da Lei de Organização Judiciária, que o presidente, só ele não compõe a sessão única. Entendemos? Esquematizou? Volta o vídeo e vê de novo. Se reunirá com 2/3, a mesma do pleno, é presidida pelo vice, na sua ausência, pelo desembargador mais antigo presente na sessão. Vou explicar por que aqui o corregedor ele não é citado. Porque no início do tribunal, o corregedor e o vice estavam na mesma figura. Vocês sabiam disso? Eles estavam na mesma figura. Com a instalação do tribunal e o passar do tempo, diferenciou-se as duas figuras em duas autoridades diferentes. É por isso que aqui na instalação não é citado o corregedor, porque era a mesma pessoa, já que a sessão única era presidida pelo vice e ele também era corregedor ao mesmo tempo. E aí o decreto não foi atualizado nesse ponto, o regimento ele já faz uma previsão mais real do que acontece na prática. Entendemos por que é diferente? A FGV pode pegar esse ponto? Pode. Infelizmente, se ela colocar do jeito que está escrito aqui, vai estar certo. Beleza? Não adianta querer anular, porque ela colocou no edital decreto 69. E isso está escrito no decreto 69. Essa regra aqui é a mesma, né? Segue aí. Aí nós temos a Câmara Única, também dizendo, olha, poderá se reunir com a presença mínima de 3 desembargadores. A mesma regra, olha, a mesma regra composta por todos os desembargadores, à exceção do presidente, né? Do presidente. Professor, cadê o corregedor? Aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui não é citado o corregedor, é citado lá no regimento interno. Beleza? Então, dependendo do tipo de pergunta, cuidado. Segue aí. Olha aqui. Tem uma figura nova. O ouvidor geral. O ouvidor, ele não é citado no regimento interno. Ele é citado aqui, falando da eleição dos membros do cargo de direção do tribunal. Diz assim, ó, mesma regra, eleito pelos seus pares, período de 2 anos, vedada a reeleição ou recondução. Voto secreto, mesma coisa, na primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno, no mês de dezembro, devendo a posse ocorrer até o dia 5 de março. Nada de novo no reino da Dinamarca, né? O que é novo aqui, ó? Esta autoridade não é citada no regimento interno, mas segue a mesma regra aqui na Lei de Organização Judiciária. Presta atenção. Tem que ter, para votar, 2/3, né? Não se verificando quórum, vai fazer outra sessão, né? Qual é a sequência de votação?
É aqui, isso não tem no regimento interno. Sequência de votação. Qual é o cargo que é votado primeiro? Eu sempre falo assim, qual é o cargo mais importante do tribunal? Sequência de votação, o presidente, depois vota para vice e depois vota para o corregedor. Beleza? Presidente, vice, corregedor. Professor, cadê o ouvidor? Presume-se que ele seja depois do corregedor, mas não está escrito. Está vendo como os caras foram fazendo remendo na lei? Remendo na lei, não atualizaram quando necessário. Por exemplo, na sequência de não atualizaram, né? Mas, vocês sabem, presidente, depois vice e depois corregedor e, logicamente, presume-se que seja o ouvidor na sequência do corregedor. Essa é a sequência de votação. Então, qualquer questão de prova que, em vez dessa sequência, está errado. Hein? Segue aí. Olha aí, lembra do Conselho da Magistratura? Não tem no regimento a composição, tem a função dele. E ele vai seguir, ó, presidente, o vice e o corregedor. Doidice, né? Para você entender o Conselho da Magistratura na composição e o que ele faz, você tem que ler o decreto 69. Por isso que eu adiantei lá para vocês qual a composição do Conselho da Magistratura. Eu já até vejo a FGV dizendo que, olha, essa composição ela é do Conselho Superior dos Juizados Especiais. Errado, é do Conselho da Magistratura. Segue aí. Esse juiz auxiliar da presidência. Isso aqui é só uma informação prática. Esse juiz auxiliar da presidência ele é diferente daquele juiz auxiliar. Lembra daquele juiz auxiliar que mora na capital, que mora em Macapá e substitui na capital? Esse juiz aqui, junto com o juiz auxiliar da corregedoria, eles são juízes que são escolhidos ou pelo presidente ou pelo corregedor para exercer funções de auxílio ao presidente ou corregedor, funções administrativas, ou seja, ele não vai exercer atividade jurisdicional. Né? Ele é um ônus administrativo, em que o presidente ele olha para todos os juízes e diz, eu quero tu para me ajudar. Olha, escolhido dentre os juízes de direito das entrâncias inicial e final do Estado, atribuições, coordenação das atividades da Secretaria de Gestão Processual Eletrônica, preferencial e cumulativamente com outras atribuições conferidas pela presidência. Entenderam a diferença desse juiz auxiliar da presidência para aquele juiz auxiliar? Cuidado, não é a mesma coisa. Aquele juiz lá, ele exerce jurisdição, substituindo juízes na comarca de Macapá, na capital. Esse juiz, ele é só administrativo. Ele auxilia o presidente nas atividades, assim como o juiz auxiliar da corregedoria auxilia o corregedor, escolhido dentre o juiz de direito da entrância inicial e final, para fazer o que o corregedor determinar. Diz a lei de organização judiciária, né? Correição geral, que diabo é isso? É feita pessoalmente pelo corregedor. Oxe, né? Não dava para ser outro nome? Dava, né? Mas vai saber por que colocaram, né? Só para confundir. Já pensaram assim, a gente vai fazer um concurso, então vamos logo lascar um candidato. Correção, não é o corregedor que faz, então é ele que vai pessoalmente. Só que o que vai cair na prova, professor, toda hora que vai cair na prova é essa dinâmica aqui, ó. O corregedor ele não tem que fazer correição, ele não tem que fiscalizar as comarcas. Então, como é que ele vai fazer isso? O regimento, ele prevê uma dinâmica de correição. No mínimo, em cada ano, metade das comarcas. Temos 2 anos de mandato para o corregedor. Então, no mínimo, no primeiro ano, ele faz metade, e no mínimo, no outro ano, ele faz a outra metade. É isso que está dito aqui, ó. De modo que, no final do biênio, tenham sido todas inspecionadas. Todas. Né? Isso está escrito no regimento. Mas isso é mínimo. Hoje o corregedor ele faz 2 correições anuais. Você sabia disso? Ele passa 2 vezes na comarca, ele não está nem aí. E o corregedor agora atual, ele não está nem aí, ele faz mesmo. Ele tem um planejamento de correção. Só que o regimento não, a lei de organização judiciária diz que no mínimo metade no ano e no outro ano a outra metade. Entendemos essa dinâmica? O corregedor que vai fazer isso. Segue aí. E aí nós temos o ouvidor. Cara, o ouvidor, ele é simples. Você sabe o que faz um ouvidor, né? Eu sou o ouvidor, ele ouve. No fim das contas, é isso, né? Ou seja, tudo relacionado à reclamação, elogios, pedidos de informação, principalmente relacionados à lei de acesso à informação, é o ouvidor que faz. Então, tudo isso está relacionado a essa ideia do ouvidor. Ele não vai fazer administração do tribunal, ele não vai fazer correição. Esse é o papel do corregedor e presidente. Tanto que diz aqui, ó, é vedado a ouvidoria exercer atribuições legalmente conferidas a demais órgãos. Essa autoridade foi inserida em 2022 nessa lei, um remendo. Foi remendado, né?
E aí, ele vai fazer papel de ouvidor, né? De informação ao cidadão, né? Tudo isso está relacionado a essa transparência do Poder Judiciário de forma que ativa e passiva. Então, é a ouvidoria que faz essa parada. Tanto que eu peguei aqui um cardzinho, ó, bonitinho, ó. Fale com a ouvidoria, exerça a sua cidadania. Bonito, né? Bonito, professor. Né? Então, por exemplo, tudo relacionado à lei de acesso à informação é o ouvidor. Não tem como errar. Bicho, não tem. Ah, é reclamação, é elogio, é um pedido de informação, é o ouvidor. E a ouvidoria ela é muito atuante nesse ponto lá no tribunal. Tranquilo? Não tem nem como explicar. Se você errar, o que faz um ouvidor, bicho, vou nem te dizer. Presta atenção. O relator, ele vai presidir o processo, ele é o dono do processo, né? Determinando a realização de diligência. A vara, professor, que diabo é vara? Vara pode ser chamado de ofício judicial, cartório judicial, né? Unidade judicial. Aqui, a lei de organização judiciária dá uso o nome de vara, né? Serão instaladas por resolução do tribunal, observados a conveniência dessa coisa comarca. Não, pô. Presta atenção. A comarca é a divisão para o exercício da jurisdição. Uma comarca ela pode ter um ofício judicial ou vários ofícios judiciais, que é onde o juiz trabalha. Então, a comarca ela é criada a partir de lei. Já a vara, o ofício judicial, onde o juiz vai realizar a sua atividade, onde ele é lotado, é criada por meio de resolução. Entenderam a dinâmica? Entendi, professor. Entendi tudo. Segue aí, ó. E aí, tanto que a gente fala, a lei de organização judiciária fala em vara, e depois ela corrige, ó, unidades judiciárias. Macapá, conforme a lei de organização judiciária, no primeiro grau de jurisdição, composição e competência. Você vai decorar esse número mágico. Em 33 unidades. Não precisa decorar quantas para cada matéria, que eu acho que a FGV não é tão doida assim. Tão doido de perguntar quantas varas cíveis tem na comarca de Macapá. Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Mas, FGV, né? Mas eu acho que ela vai perguntar isso daqui, ó. Quantas unidades judiciárias tem na comarca de Macapá? 33, conforme a lei de organização judiciária. Professor, mas tem mais. Esquece e foca em 33. A comarca de Macapá tem 33 unidades judiciárias, divididas assim, conforme essas matérias. Ou seja, nós temos 33 juízes. Esses núcleos de justiça 4.0, eles são uma forma de prestação do serviço judiciário, que não exige mais a presença física do juiz, dá para fazer tudo eletronicamente, por videoconferência. Não tem mais audiência física, processo físico, não tem nada. Então é isso mais ou menos. Mas a lei trouxe isso daqui como uma novidade, mas tem 33, entenderam? Não precisa decorar esse número. Professor, se caiu o número, aí é sacanagem da FGV. Santana tem 8, isso daqui tem que decorar. E tá certinho que Santana tem 8. Comarca do Jari tem 6, conforme a lei de organização judiciária. Só que, olha, na prática tem o quê? Tem 4. Porque 2 é instalar. Aqui, ó. 2 é instalar. Você vai falar da competência do juizado, vamos chegar lá. O que eu quero que vocês fiquem alerta? Agora, Jari vai ter só 2. Mas não mudou ainda a lei de organização judiciária, ainda está em projeto de lei, ainda vai ser publicado, ou já foi publicado, não sei, né? Aí, mas hoje estava lendo isso daqui, tem 6, 2 instalar, 4 instalar. Oiapoque tem 2, né? Ou seja, essas unidades aqui, elas têm mais de uma unidade judicial. As outras vão ser varas únicas. Quais são as outras que são varas únicas? Aqui não for Jari, Santana, Oiapoque e Macapá. O resto é vara única. Apesar da lei de organização judiciária dizer que tem 2, diz assim, ó, tem uma vara de competência geral, uma das quais já é instalada. Ou seja, instalou uma vara e a outra, né, vai instalar. Já instalou isso, professor? Até hoje não. E nem vai. Porque um juiz dá conta disso daí tudinho. Então, o tribunal, conveniência, oportunidade, ele vai dizer, não, até doido, colocar 2 juízes, onde só um juiz dá conta. Não, pô, é doido. Né? É justamente isso, a demanda é pouca e por isso que o tribunal só instalou uma, apesar do regimento não, da lei de organização judiciária dizer que pode instalar 2.
Segue aí. E olha, turma recursal dos juizados especiais. São juízes. Nós temos os órgãos do tribunal, que são formados por membros do tribunal, pleno, sessão e câmara, desembargadores, mas nós temos a turma recursal, que é um colegiado. Olha. 4 juízes de direito de entrância final titulares. Eles julgam em colegiado permanente com a garantia constitucional da inamovibilidade. Para que serve? Olha? Processamento e julgamento de mandado de segurança, habeas corpus e recursos oriundos do sistema dos juizados especiais de toda a Amapá. Então, por exemplo, quando é julgado por um juiz de um juizado especial criminal, juizado especial civil, juizado especial de violência doméstica, regido pela Lei 9.099, quando alguém recorre, não sobe, para o tribunal, né? A instância recursal é a turma recursal dos juizados especiais, que também são juízes, não é segundo grau, é primeiro grau ainda. São juízes titulares que julgam os recursos oriundos desse sistema de juizado especial. Beleza? Tranquilo? E eles julgam em colegiado, né? Eles julgam em colegiado. Daí só para o STJ, não. Quem julga recurso julgados pelo juizado, pela turma recursal é o próprio tribunal, é o próprio pleno, né? O próprio pleno, né? Se tiver a possibilidade de ser julgado. Entendemos? Inclusive, o STF já disse isso. O recurso oriundo das turmas recursais é julgado pelo próprio tribunal. Segue aí. Lembra das competências dos juízes de direito? Cara, temos vários. Temos do juiz da execução penal, do juiz da vara de família, sucessões, da vara da infância e juventude, entre outros, né? E nós temos dos juízes cíveis, só que o que vai cair na prova é do juiz o quê? Criminal. Juízes das varas criminais. Olha aqui, ó. Eles julgam em processos feitos criminais de competência do juiz singular. Beleza? Hein? Né? É ou não é? Eles julgam processos criminais. Essa é a competência de todo juiz criminal. E ele pratica atos anteriores à instauração do processo cometido a juiz de primeiro grau pela legislação processual penal. Né? Hoje, por exemplo, sei lá, um habeas corpus, um pedido, uma representação para prisão preventiva, prisão temporária, uma apreensão de bens em um processo criminal, uma escuta telefônica, uma prisão em flagrante, tudo isso daqui é julgado pelo juiz criminal. A gente vai ter mais na frente o juiz das garantias, que ele que vai fazer isso, né? Mas hoje é o juiz criminal ainda que faz. O que vai cair em prova, minha gente? O que vai cair em prova é isso daqui, a competência das varas criminais da comarca de Macapá. Cara, isso daqui vai cair em prova. Escuta o que eu estou falando. Nós temos, hoje, em Macapá, 5 varas criminais. Professor, como é que o senhor sabe? Porque está escrito bem aqui, ó. Ó, em Macapá, nós temos 5 varas criminais. Ó, 5 varas. 5. E aí, a lei de organização judiciária traz competências exclusivas para 4. Traz para a primeira, segunda, terceira e quinta. Professor, cadê a quarta? Não tem. Não é que não tem, ela tem, só que ela não tem uma competência exclusiva. Ela vai julgar isso daqui, ó. Esses daqui, além de julgar isso daqui, ó, tem uma competência exclusiva cada uma. Vou passar o marca-texto. E aqui você vai ter que decorar cada competência da vara criminal, dessas varas criminais. E eu vou esquematizar para vocês, para a gente não ficar lendo. Professor, nós temos a primeira CRIM, segunda CRIM, terceira CRIM, e a quarta CRIM. Quarta não, porra, quinta. Olha como é simples. Eu já decorei a quinta criminal porque eu tive um primo que ele foi responder um processo lá. Era crime de quê? Trânsito. Ele falou, pô, moleque, eu vou lá, tem que ir lá na quinta criminal. Eu disse, ih, rapaz, o que tu fez? Crime de trânsito. Foi primo, juro pra vocês. Pode pesquisar meu nome aí, que não tem processo contra mim, né? Não tem processo. Crime de trânsito. A terceira, inclusive, no tribunal, ela é chamada de terceira vara criminal e de auditoria militar. Auditoria militar. Ou seja, crimes militares, auditoria militar, é tudo a terceira.
A segunda, ela julga crimes contra crianças e adolescentes. Não é crime de criança e adolescente, até porque criança e adolescente não cometem crime, né? Fato análogo a crime e é processado por um juizado da infância e juventude, beleza? O crime contra a criança e adolescente, ele tem um juiz natural, é assim que chama na comarca de Macapá. Qual é o juiz natural? É a segunda vara criminal, porque julga com exclusividade. E a primeira é o quê? Crimes contra a ordem tributária. Já vejo a questão. Presta atenção. O Pietro Dom, filho de Carlos Eduardo, cometeu um crime contra seu irmão, o Enzo Miguel, de 13 anos. Crime de homicídio. Não, crime de homicídio não, porque crime de homicídio é julgado pelo tribunal do júri. O crime de lesões corporais. Ele era maior e capaz. E aí? Foi na comarca de Macapá. E aí? Onde é que vai ser o Pietro Dom? Vai ser julgado? Na primeira criminal, na segunda criminal, na quarta criminal. Entenderam? Esses exemplos práticos, eu já vejo isso na prova. Um exemplo prático, um crime de ordem tributária, primeira criminal. Crime relacionado à auditoria militar, terceira criminal. Crime de trânsito, fulano cometeu um crime de trânsito na comarca de Macapá. Onde é que ele vai ser julgado? Está escrito bem aqui, ó. Olha, o juiz da primeira vara criminal, ele vai processar e julgar com exclusividade as questões relativas a crimes contra a ordem tributária. Com exclusividade. Isso está tornando ele o juiz natural da causa na comarca de Macapá. Ele é o juiz natural da causa. Se esse crime contra a ordem tributária for distribuído para qualquer vara criminal, ele não é o juiz natural, ele não é o juiz competente para julgamento. Então, por exemplo, foi para a quinta tem que remeter para ele, porque a lei de organização judiciária dá uma competência exclusiva, assim como a segunda é competente para crimes contra criança e adolescente, assim como a terceira, olha, questões concernentes à auditoria militar, e a quinta criminal, olha, crimes de trânsito. Mas, nesse caso, a primeira vara, só esse tipo de crime ou julga feitos em geral? Julga feitos em geral. Boa pergunta. Toda vara criminal, todo juiz criminal, e aqui é só o juiz, aqui, ó, todos os juízes de vara criminal, Santana tem vara criminal, Macapá tem vara criminal, as varas únicas têm competência criminal, beleza? Então, esses juízes que têm competência criminal, têm essas aqui, ó, processar e julgar os feitos criminais de competência do juiz singular, praticar atos anteriores à instauração. Beleza. Inclusive, esses juízes criminais da comarca de Macapá também julgam outros crimes. Aqueles que estão previstos no Código Penal, tráfico de drogas, tortura, não tem os crimes na legislação esparsa, né? E também no Código Penal, todos eles são de competência do juiz criminal. Beleza? Julgar tudo, só que se for um crime contra a ordem tributária na comarca de Macapá, é o juiz da primeira. Entendemos? Se for um crime contra criança e adolescente na comarca de Macapá, é o juiz da segunda. Se for um crime, terceira, de auditoria. Se for um crime de trânsito, quinta. Julga tudo, mas isso daqui, essas matérias, isso é competência o quê? É competência absoluta, é assim que fala na norma de processo. Isso é competência absoluta em razão da matéria. Então, por exemplo, se for um crime de trânsito julgado pela terceira criminal, o juiz é absolutamente incompetente, porque a lei de organização judiciária determina que tem que ser a quinta, que é o juiz competente para a causa. Entendemos isso? Por que eu estou tomando tempo aqui? Ah, isso daqui vai cair na prova. Isso daqui eu já vejo lá você pensando, porra, qual é a primeira julga o quê? Crime de trânsito. Errou. Porque a primeira julga o quê? Crime contra a ordem tributária. A segunda, crime contra criança e adolescente. A terceira, auditoria militar, crimes militares, auditoria militar e trânsito na quinta criminal. Beleza? Fechamos aqui? Fechamos, revisãozinha básica. Aí tem o juiz de direito auxiliar. Esse juiz de direito auxiliar não é aquele juiz de direito auxiliar da presidência da corregedoria. Aqui é um juiz que exerce a função de juiz de direito auxiliar. Na prática, ele não existe, mas ele exerce
algumas atividades. Onde? Olha, presta auxílio e substituir com jurisdição plena os de terceira entrância na capital do Estado na forma do regimento. Ou seja, ele só substitui na capital. Né? Tranquilo. É isso que você precisa saber. O resto é só norma besta. Mas ele substitui na capital. E aí você contrapõe ao juiz de direito o quê? Substituto. Ele auxilia e substitui com jurisdição plena onde? Juízes de direito de todas as entrâncias. Perceberam a diferença? O juiz de direito auxiliar é um substituto que substitui onde? Capital. E o juiz de direito substituto? É um substituto que substitui em todas as entrâncias. Né? Menos na capital. Tranquilo, né? De boa. Diferencia. Vou contar um negócio para vocês. Na prática, não existe aquele juiz mais lá. Existe só esse daqui. Mas, na lei de organização judiciária, os dois são diferentes. Como são diferentes, presta atenção, como são diferentes, tem atribuições diferentes, vai cair de forma diferente. Já vejo o FGV dizendo, olha, o juiz de direito auxiliar, ele substitui em todas as entrâncias, errado. O juiz de direito substituto, ele auxilia e substitui na capital, somente errado. Por quê? Segue aí. Para a gente, estamos no final da aula já, no finalzinho da aula, estamos fechando. Lei de organização judiciária. Professor, o senhor pulou competências do tribunal pleno, do corregedor, do presidente, é a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Então, o que você leu no regimento, você lê aqui. Por isso que a gente vai para outros temas. Segue aí. Antiguidade dos desembargadores. Nós já vimos isso. Exercício, data da nomeação, pelo tempo de exercício na magistratura, tempo de serviço público e pela idade. Professor, não tem nada de errado aqui. O problema é que a lei de organização judiciária traz o quê? Traz a forma de se apurar a antiguidade para juízes. Traz, professor. Olha aqui. Você já decorou a forma de se apurar a antiguidade para desembargadores. Só que agora nós temos, olha, antiguidade para juízes. E eu já vejo a FGV. Porra, professor, o senhor vê toda hora a FGV fazendo questão. Já vejo a FGV trazendo um requisito para a antiguidade do juiz e dizer que é desembargador. Ou da antiguidade de desembargador e dizer que é para juiz. Só que você já decorou de desembargador como exercício, nomeação, magistratura, serviço público, efetividade. 5, né? E do juiz? Primeira coisa, você tem que entender que o juiz, ele se divide por entrância. Beleza? Nós temos um juiz chamado juiz substituto. Nós temos um juiz chamado juiz de direito de entrância inicial. E nós temos um juiz de direito o quê? Juiz de direito de entrância final. Beleza? Juiz de direito substituto, juiz de direito de entrância inicial e juiz de direito de entrância final. O que diz a lei de organização judiciária? A antiguidade do juiz é apurada em cada entrância. Então, vai ter uma lista de antiguidade. Uma lista de antiguidade onde? De juízes substitutos. Uma lista de antiguidade de juízes da entrância inicial e uma lista de antiguidade de juízes da entrância final. Cada um tem uma lista separada. Então, não necessariamente o juiz com mais tempo de magistratura vai ser o juiz de direito mais antigo na entrância. Entendemos isso? Presta atenção. Quais são os critérios? Efetivo exercício na entrância. Ou seja, o que determina ser mais antigo na entrância é o efetivo exercício na entrância. Se eu, por exemplo, estou há 10 anos na entrância inicial e não fui promovido para a entrância final, mas um juiz que está há 3 anos no tribunal e já foi promovido para a entrância final, isso acontece. Quando esse que tem 10 anos depois vai ser promovido para a entrância final, ele, na entrância final, ele é o quê? Mais novo. Porque o que define a antiguidade é por entrância. Entendemos? Então, o efetivo exercício na entrância, data da posse na entrância, pela data de nomeação ou promoção na comarca ou vara da entrância, classificação no concurso, isso é muito comum para juiz substituto, sabia? Todos entram, o juiz substituto, a maioria entra, é nomeado, toma posse,
no mesmo dia. Inclusive, os últimos foram 10, tomaram no mesmo dia. O que vai definir, então, porra, quem é mais antigo? Quem é o primeiro colocado, o mais bem colocado no concurso, né? Pelo tempo de serviço público efetivo e pela idade. A idade sempre é a última. Mas, cara, façam essa comparação que pode cair na prova. Bora para a reta final. Essas garantias aqui, ó. Aqui, porra, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, está lá na Constituição Federal, são as garantias dos membros do Poder Judiciário. Só que, olha, o que diz aqui, ó, à exceção do juiz de direito auxiliar e juiz de direito substituto, eles não terão garantia da inamovibilidade. Isso está escrito, cara, na lei de organização judiciária. Só que se fosse uma prova de constitucional, isso daqui é inconstitucional, né? Porque qualquer tipo de juiz, ele tem a garantia da inamovibilidade. Mas está escrito. Esse material, o senhor vai mandar no grupo, já está lá no grupo. A vitaliciedade adquire na hora que assume ou precisa de tempo. Presta atenção. Nós temos dois tipos de magistrados. Quando falo magistrado, nós temos o juiz de direito e nós temos o desembargador. Quando é que ele adquire vitaliciedade? O juiz de direito, ele entra como juiz substituto e ele adquire vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, ele fica vitalício, beleza? O desembargador, que é juiz de direito, aqueles 4/5, quando eles viram desembargador, eles já são vitalícios na magistratura, beleza? Mas tem um tipo de desembargador que entra pelo 5º constitucional, que são os membros do MP e os advogados, ficam vitalícios quando o professor precisa de 2 anos, não. Na posse, na investidura no cargo de desembargador, eles já se tornam vitalícios. Aquele desembargador, integrante do 5º constitucional, quando ele toma posse, aquele membro do Ministério Público, aquele advogado, quando ele toma posse no cargo, ele fica vitalício automaticamente, né? O juiz de direito, ele precisa de 2 anos de exercício para ficar vitalício, beleza? Ah, professor, e o desembargador que foi promovido de juiz de direito, ele já é vitalício. Ele já é vitalício na magistratura, entenderam? Por isso, quando ele vira desembargador, ele não fica vitalício de novo, porque ele já é vitalício. Até porque, para se tornar desembargador, ascendendo da carreira de juiz de direito, cara, demora. Não é assim fácil, não. Tem gente que demora 30 anos, 20 e poucos anos. Tranquilo? Então, segue aí. Para a gente fechar, tem alguns percentuais na lei. Primeiro, indenização mensal, grana, money, não incorporável e inacumulável. Os membros do tribunal e os juízes de direito, eles recebem por subsídio. Então, não pode incorporar nada no subsídio dele. Então, tudo que eles ganham é indenizatório. Auxílio moradia, professor, indenizatório. Essa indenização mensal aqui pelo exercício de uma função indenizatória. Tudo é indenizatório. Então, tudo que a gente vai ver agora não é verba remuneratória. Não incide imposto de renda. É tudo... Presta atenção. O presidente, ele ganha 20% do subsídio dele para ser presidente. Tem que decorar isso, bicho. Qual é o percentual que o presidente ganha por exercer o encargo de presidente? 20% em cima do subsídio dele. Já, olha, o vice, o corregedor, o diretor-geral da escola judicial e o ouvidor. Como eles estão abaixo do presidente, é 15. O presidente ganha 20 e eles ganham 15. Decorou? Vai ganhar, não. Fulano era ouvidor. Compõe a parcela indenizável dele. Quanto? 15% do subsídio. Beleza? Juízo de primeiro grau. Diretor do Foro Central, 10. Diretor do Foro Descentralizado, 5. Diretor do Foro das Comarcas de Entrância Inicial, 7,5. É essa daqui que vai cair. Fulano era diretor do Foro da Comarca do Interior, da Entrância Inicial. Qual é o percentual que ele ganha? 7,5. Segue aí. Auxílio moradia. Quanto é que ganha?
o magistrado, e aqui magistrado pode ser juiz ou desembargador, se ele não ocupar a residência oficial, quanto ele ganha? 20% de auxílio moradia. 20%, professor, é grana, bicho, porra. É grana pra caramba. Eu não vou nem te contar quanto tá. Mas é grana. O servidor, você é analista e técnico, vai ganhar auxílio moradia? Vai ganhar trabalho. Auxílio moradia não. Vai ganhar mais trabalho. Auxílio moradia quem ganha é magistrado. O professor não tem nada pro... Não tem, bicho. É só para magistrado. Indenização mensal do presidente da turma recursal, 5%. E o juiz auxiliar da presidência da corregedoria, 20%. Né? Calculados com base no subsídio do juiz da entrância final. Decorou esses percentuais? Pode cair? Pode. Aí é decoreba. Mas, é simples. Presidente 20, vice-corregedor, ouvidor e diretor da escola judicial 15, diretor do foro da comarca de entrância judicial 7,5, né? Da comarca de Macapá 10. Segue aí. E aí nós fechamos. Vamos fechar a lei de organização judiciária, fechar a aula por aqui. Próxima aula a gente vai ver Constituição do Estado do Amapá. Então, obrigado pela atenção. Revisamos pontos essenciais do regimento interno e da lei de organização judiciária. Então, até a próxima aula. Acompanhe aí na sequência.